Será que Luca, o novo filme da Pixar, é ruim? Será que ele vale a pena? Hoje nós vamos analisar cada detalhe do filme e além disso eu vou falar absolutamente tudo sobre o que eu achei. Então já pega sua pipoca, senta aí no sofá e vem comigo. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Doce e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Luca lançou nessa sexta, dia 18, lá no Disney Plus e melhor ainda, sem custo adicional. A gente não precisou pagar aqueles R$70 pra assistir. Finalmente! Graças a Deus. E como eu disse no vídeo hoje, a gente vai analisar cada detalhe do filme, cada frame, que enquanto eu tava assistindo eu fiquei assim... Mentira que isso aconteceu. Não é? E aí também, uma vez ou outra, eu vou falando a minha opinião sobre cada cena, sobre o assunto que eles decidiram abordar. Resumindo, eu vou dar a minha opinião geral sobre o que eu achei. Então já deixa um like aí embaixo, porque eu te prometo que esse vídeo vai ser muito bom. Bom, mas logo no início do filme, a gente já consegue ver a família do Luca e o mundo em que ele vive. E um detalhe que eu não esperava, que eu achei muito legal, é que toda a família do Luca mora tipo em uma fazenda aquática. E o Luca seria ainda tipo um pastor de ovelhas, só que daí ao invés de ovelhas, ele é um pastor de peixes. Giuseppe, você quer levar outra bronca? Mas com certeza, logo nesse início, acho que o que mais chamou a atenção de todo mundo que assistiu é a vontade do Luca querer ser livre. No caso, ele é basicamente o Mariel da vida. E ficar fora destas águas. Ai, pior que isso faz mesmo sentido, porque eu acabei de lembrar que ele até chega a guardar uns objetos humanos que ele encontra. Nesse começo é mais uma introdução dos personagens e da história. O único detalhe que eu pelo menos achei legal de falar um pouco aqui é exatamente sobre isso, da vontade do Luca querer ir no mundo dos humanos e o medo que a família dele tem sobre o mundo humano. E por causa disso a mãe do Luca protegia muito ele. Acha que ele ficou com medo de subir lá? E aí em menos de 10 minutos em que o filme estava acontecendo, a Pixar soube retratar muito bem tudo o que o Luca estava sentindo nesse momento. Disso da mãe dele não deixar ele conhecer a superfície e ele ainda lutando contra ele mesmo para não desobedecer a ordem da sua mãe e ir lá na superfície. Mas mesmo assim, essa vontade dele querer conhecer os humanos falou mais forte do que a ordem da mãe dele. E aí por isso que um dia ele conhece o Alberto, que é aquele amigo que aparece várias vezes nos trailers. E que um detalhe que eu não sei se você se lembra, mas o Alberto ele também era um monstro marinho. Não! É péssimo! Eu não posso subir aqui! E aí basicamente nesse início, como eu tinha dito, não chega a mostrar muita coisa. Resumidamente é a amizade do Luca e do Alberto se desenvolvendo e com eles indo lá na superfície. Mas por causa disso, o Luca começa a mentir pra sua família. Ao invés de ele estar trabalhando lá naquela fazenda que eu tinha falado, ele tava lá na superfície com o Alberto. Mas olha só, é sério, agora eu vou. E aí, resumidamente, é isso que a gente vê. O Luca querendo ir pra superfície, mas com medo, por causa de tudo que a mãe dele falava, que os humanos são perigosos, e isso, e isso. E aí, como eu disse, ele conheceu o Alberto, e daí deu coragem pra ele ir lá na superfície. E aí a gente consegue ver um monte de cenas fofas, a amizade dos dois se desenvolvendo. Que especificamente, o Luca e o Alberto estavam tentando construir uma Vespa. Algo totalmente aleatório, mas que no filme isso fez muito sentido. Vespa, você é incrível. Só que no meio disso, os pais do Luca começaram a desconfiar do seu filho. E aí eles começaram a ficar mais de olho nele, ver o que ele estava aprontando, até que eles descobrem a verdade. E a forma de punição não era ficar 5 dias trancado no quarto, 1 dia trancado no quarto, não ganhar sobremesa por 1 mês, por 1 semana, mas sim pra casa do seu tio Hugo, que o bichinho mais feio. Olá, Luca! É um prazer! O tio Hugo é aquele peixe lanterna que vive na escuridão, lá nas profundezas do oceano. Tanto que agora, gravando o vídeo, eu até lembrei que ele aparece lá em Procurando Nemo. Lembra quando Marlin e a Dory estão fugindo daquele peixe? A felicidade passou. O Luca, obviamente, quando ele descobre isso, ele fica muito brabo. E aí, por causa disso, ele foge pra casa do Alberto. E um detalhe importante que eu esqueci de falar é que o Alberto, ele mora sozinho na superfície, lá numa torre abandonada, mas que é super legal ao mesmo tempo. Você mora aqui? É, com meu pai. Ele não fica tanto aqui, então eu meio que faço o que eu quero. Só que mesmo estando naquela torre e na superfície, que era um lugar onde os pais do Luca tinham medo de ir, o Luca ainda assim tava com medo de que os pais dele tivessem coragem e fosse buscar ele. E aí, como consequência, ele teria que ir lá pra casa do tio Hugo. E aí, então, por causa disso, o Luca e o Alberto decidem fugir lá pra cidade onde tinham humanos de verdade. Porque daí o Alberto tava pensando que daí ali os pais do Luca jamais iriam pisar. Mas ele tava enganado.
Luca, eu duvido que eles vão até lá. Quando o Luke e o Alberto chegam lá, eles descobrem que essa cidade é uma cidade de pescadores. Mas o principal é que eles descobrem que eles estavam caçando monstros marinhos, porque de acordo com alguns humanos, uns monstros marinhos foram vistos na costa da praia. Foram vistos de novo, lá no porto agora. Tô sabendo. E aí então, por causa disso, o Luke e o Alberto ficam disfarçados nas suas formas humanas. Porque você não imagina, né? Se alguém descobrisse, imagina o que ia acontecer. Mas algo muito importante que eu esqueci de falar é que a espécie do Luca e do Alberto, se eles tocassem na água, eles ficavam naquela forma de monstro marinho. Mas quando eles não tinham contato com a água, eles ficavam na forma de humano. E aí por isso que o Luke e o Alberto estavam conseguindo se disfarçar. O ponto principal aí nessa cidade é que estaria acontecendo um campeonato e o prêmio seria ganhar um monte de dinheiro. Então o Luke e o Alberto ficaram inspirados com esse campeonato que teria. Eles queriam ganhar o dinheiro para comprar uma Vespa. Tanto que eu até falei antes que eles estavam montando uma Vespa e eles no fim conseguiram montar. Mas mesmo assim eles queriam uma de verdade. E é exatamente por isso que quando uma Vespa vem na frente deles, eles finalmente veem uma de verdade, eles ficam surtando porque eles queriam ela. Mas eles tiveram azar que essa Vespa era do vilão. Ele estava sendo introduzido exatamente naquele momento. Tchau, Belly. Eu amo meu povo. E ele já chega ali se esnobando, falando que ia ganhar aquela competição pela 6ª vez seguida. E daí, enquanto ele tá falando um monte de baboseira, o Lucas chuta uma bola que daí bate na Vespa dele. E daí esse vilão, que só pra deixar claro, eu não sei o nome, vou ficar chamando ele só de vilão, tá? Mas esse vilão ficou extremamente irritado com o Luca. E daí, por causa disso, ele pega o Luca e tenta mergulhar ele lá no chafariz que tinha. E você sabe muito bem o que aconteceria se ele conseguisse fazer isso, né? A forma verdadeira do Luca iria aparecer e todo mundo ali na cidade veria a verdade sobre o Luca e o Alberto. Não! Mas para nossa sorte, a Julia aparece exatamente naquele momento. E aí ela consegue salvar tanto o Luca quanto o Alberto. E aí é exatamente aí que a gente começa a ver uma amizade muito linda que vai começando a surgir. Os excluídos têm sempre que se ajudar, né? Depois de umas cenas do Luca, do Alberto e da Julia, eles decidem competir juntos nessa competição que teria na cidade. E só pra deixar claro, isso era permitido. E aqui a gente também já descobre as 3 provas que teria nessa competição: nadar, comer macarrão e andar de bicicleta. É totalmente aleatório, mas faz sentido. E aí então, pra resumir, basicamente os 3 ficam o resto do filme até chegar o dia da competição, treinando cada um pra sua prova específica. E eu tenho que destacar que nesse meio tempo o Luca e o Alberto ficam sendo expostos ao perigo, porque em vários momentos a forma original deles quase é revelada. E além deles terem esse problema de ficarem se escondendo toda hora, de nem sonharem chegar perto da água, os pais do Luca decidem ir na superfície pra procurar ele. É um problema maior que o outro. Ai, que susto! Eu fiquei de escama em pé! E ainda nesse meio tempo onde eles estavam treinando, a gente percebe que o Alberto estava com ciúmes do Luca se aproximando da Julia. O Luca, ele não quer mais ser livre como o Alberto. Ele fala que quer ir na escola como a Julia fazia. Ela, em uma parte específica, ensina sobre o sistema solar. E aí, por causa daquilo, o Luca fica inspirado em ir pra escola. Promete que vai me contar tudo que vir! Chegando então lá pro final da história, o Luca e o Alberto, eles estão discutindo. E daí nessa mesma discussão, o Alberto revela o segredo dos dois pra Julia. A Julia fica assustada em ver o Alberto na sua forma de monstro marinho. E daí ela começa a gritar: ah, socorro, monstro marinho, monstro marinho. E o Luca, ao invés de acalmar ela, ou de ir junto com o Alberto, ele também começa a pedir ajuda. Viu? Eu disse que ela ia... O Alberto, muito triste com a situação e ao mesmo tempo decepcionado com o Luca, dele tá fazendo isso, traindo ele acaba fugindo pra sua antiga casa lá naquela torre, pra ele obviamente não ser morto pelos humanos. Eu não devia ter feito aquilo. O Luca, muito envergonhado disso que ele fez, decide competir sozinho naquela competição que teria na cidade para ele conseguir ganhar o dinheiro e comprar uma Vespa. Isso pensando no Alberto. Só que no meio da competição começa a chover e daí o plano do Luca daria todo errado, porque daí a água da chuva bateria na pele dele e daí todo mundo conseguiria ver o que ele realmente é. Mas para esse filme terminar com um final feliz, o Alberto chega com guarda-chuva pro Luca continuar essa competição que ele já tava quase ganhando. Só que como nem tudo é flores, o vilão do filme faz o Alberto derrubar o guarda-chuva, fazendo daí a chuva molhar ele. E daí todo mundo consegue ver que o Alberto era um monstro marinho.
O Luca, daí pra salvar o seu amigo, se mete no meio da chuva e aí também acaba mostrando a sua forma original. No fim, depois de uma cena muito linda e muito tocante, as pessoas percebem que eles não são mal e aí deixam eles serem livres e fazer o que eles quiserem. Nessa mesma hora, o Luca faz as pazes com a sua família e além disso ganha o prêmio da competição, porque ele foi o primeiro a cruzar a linha de chegada. E aí, consequentemente, ele consegue comprar a Vespa que ele e o Alberto queriam. Essa é a melhor Vespa que o mundo já viu! Mas aí ainda mais pro final do filme, quando as férias de verão acabam, a Julia tem que voltar pra sua cidade, onde ela mora junto com a sua mãe, pra ela poder ir pra escola. E aí o Alberto, sabendo que o Luca queria ir pra escola, decide vender a Vespa pro Luca ir junto com a Julia. Os pais do Luca acabam deixando e acontece uma cena muito linda e muito triste de despedida. Luca é um filme bom que fala sobre amizade e aceitação pelas pessoas, mas uma lição muito importante que ele nos ensina é que nem todo mundo vai gostar de ti, só que em troca, quando uma pessoa realmente gostar de ti, ela vai fazer de tudo pra te ver feliz. E é com essa lição que eu me despeço. Comenta aí embaixo tudo que você achou do filme, pode só falar se você gostou ou não precisa explicar muito a sua resposta, mas já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque toda semana sai um vídeo novo comentando sobre alguma animação, isso tanto da Disney quanto da Pixar. Mas obrigado por passar mais um TV aqui comigo, até o próximo vídeo e tchau!